A hierarquia do CAL é organizada da seguinte maneira. Temos duas frentes de atuação bem definidas, a dos órgãos colegiados e a dos órgãos administrativos. Os órgãos colegiados são plenário, comissões e colegiados. Eles atuam na regulamentação de ações relativas à orientação, disciplina e fiscalização do exercício da nossa profissão. Os órgãos administrativos são vinculados à presidência. Eles são chefia de gabinete, assessorias, gerência geral, secretaria-geral da mesa, ouvidoria, controladoria e auditoria. Eles atuam nas questões administrativas do CAL Brasil e dão apoio aos órgãos colegiados. O plenário é o órgão deliberativo máximo de cada autarquia. A autarquia é uma entidade de administração pública indireta. Um exemplo de autarquia seria o INSS. Um órgão deliberativo é responsável por tomar decisões e aconselhar os líderes e os gestores. Então, eles são a instância de julgamento. O plenário do CAL Brasil é composto de 27 conselheiros titulares que representam os estados e o Distrito Federal, e um conselheiro titular que representa as instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo. O plenário do CAL de cada unidade federal é composto por conselheiros titulares que são eleitos no artigo 32 da Lei nº 12.378. Já o Conselho Diretor tem como finalidade auxiliar o presidente na sua função e estabelece uma relação entre ele e o plenário e o integra com as comissões. Ele é composto pelo presidente, os coordenadores das comissões ordinárias e o vice-presidente ou vice-presidentes, conforme o caso. O conselheiro é um arquiteto urbanista que foi habilitado pela lei e regulamentado no CAL. Ele é eleito para cumprir esse mandato, que pode ser tanto no CAL Brasil ou no Conselho dos Estados e do Distrito Federal. O exercício desse mandato é honorífico e tem uma duração de 3 anos, e é permitido apenas uma recondução para o mesmo mandato. Então agora eu vou falar um pouco sobre os cargos abaixo da presidência, que no caso são os cargos de gerência e secretaria. Temos primeiramente uma gerência autônoma, que é a gerência do CSC, que é o Centro de Serviços Compartilhados. Essa equipe, coordenada por gerentes e líderes empresariais, que regulam e padronizam os processos empresariais de uma instituição, tem como subdivisões o TI, que é a Tecnologia de Informação, o IGO, que é o Instituto de Geociências, o CICAL, que é um software de acesso a informações e serviços para arquitetos, o SGI, que é um sistema de gestão integrada, e o RIA, que é o relatório de inspeção anual. Na parte da gerência executiva, temos abaixo dela a controladoria e 3 subgerências que são a gerência de orçamento e financeiro, que compreende os orçamentos, contabilidade e tesouraria do CAL, a gerência administrativa, que tem os serviços gerais, compras, protocolo, eventos, transparência e coordenação do RH como seus subdivisores, e a gerência de planejamento. Já na Secretaria-Geral da Mesa, nós temos como subdivisores a coordenação técnica normativa e a supervisão administrativa. Para solicitar o registro profissional ao CAL Paraná, deve-se acessar o SICCAL. Após acessar o site, você deve clicar em solicitar o registro profissional, preencher o cadastro e anexar toda a documentação necessária. Após o preenchimento do cadastro, automaticamente o site envia um e-mail para o profissional, informando o número do protocolo da solicitação de registro profissional e o processo de deferimento do registro. Ele leva em torno de 15 dias. Assim que o registro profissional for deferido pelo CAL, você receberá um novo e-mail com a confirmação do processo e com a senha de acesso. Com o acesso ao SICCAL, será possível emitir o boleto de anuidade para o pagamento da mesma. E também será possível fazer a solicitação da carteira profissional. A taxa de solicitação da carteira é de R$ 42,23.
Após o pagamento das taxas de anuidade e carteira profissional, será possível fazer a coleta de dados biométricos e emitir no SICCAL a declaração de veracidade dos dados. O CAL, desde o período da sua instalação, no ano de 2012, tem acompanhado de forma bastante ativa as discussões que tratam do exercício profissional, em especial no Congresso Nacional. Discussões que envolvem a criação de projetos de lei, a concessão de atribuições, a criação de conselhos. Então, diversos projetos de lei ao longo desses anos passaram pelo acompanhamento da assessoria parlamentar do CAL, do plenário do CAL, em todas as esferas, em todas as unidades da federação. Os conselheiros sempre muito envolvidos com a discussão que vai se desdobrar no dia a dia da sociedade, se um determinado projeto de lei se transforma em lei. E ele pode trazer um impacto na vida das pessoas. Então, é muito importante que o Conselho e que a sociedade em geral acompanhe, porque isso é um movimento global. Isso acontece em praticamente todos os países do mundo, em que o Estado acompanha como se dá a estruturação e o exercício profissional dentro do seu território. Então, isso é algo de fato muito importante e relevante, tendo em vista que nós temos hoje um número bastante expressivo de profissionais atuando no território brasileiro. O CAL possui uma vasta carta de serviços prestados aos profissionais da área e aos cidadãos. Entre esses serviços estão plataformas e meios para a verificação da autenticidade de registros, documentos e resoluções, canal de denúncias e fiscalizações, acesso a questões de pagamentos e ressarcimentos, como emissão de boletos, consultas, parcelamentos e solicitações, disponibilização para cálculo de honorários, plataforma para registro no Conselho e emissão de carteira de identidade profissional, emissão de registros de responsabilidade técnica, autorais, certidões e declarações, além de acesso a informações públicas, dados sobre a profissão, ouvidoria, canal de atendimento e contatos. Todas essas informações estão disponíveis no portal da transparência do site oficial do Conselho no Brasil. A criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo foi considerada uma conquista pelos profissionais da área, que antes eram representados pelo CREA. Atualmente, existem cerca de 165 mil arquitetos e urbanistas e 24 mil empresas com registro ativo no CAL em todo o Brasil. Por meio desse Conselho Uniprofissional, arquitetos recebem maior reconhecimento e valorização da classe através do zelo pela fiel observância dos princípios éticos e da disciplina, além da cobrança pelo aperfeiçoamento constante do exercício da profissão.